Olá, eu sou Antônio Carlos Souza, Tom, sou psiquiatra clínico e sou psicodramatista. A ideia da conversa de hoje veio de uma banca de TCC para a titulação de psicodramatista nesse fim de semana. E ao mesmo tempo veio a partir de um verso de Fernando Pessoa, a um poema de Fernando Pessoa chamado Bicarbonato de Potassa, que é um alcalinizante, né? Ou seja, para acidez gástrica, usado antigamente. E nesse verso de Fernando Pessoa diz assim: "Ah, que angústia do estômago à alma." Sempre esse verso me pareceu tão preciso para definir o que nós vamos conversar aqui, que na mesma hora que eu estava na banca de TCC, me veio à mente esse verso de Fernando Pessoa. Porque esse verso de Pessoa, todas as pessoas já tiveram essa sensação de angústia que aperta do estômago até uma expressão muito comum aqui na Bahia, apertar a mente. Curiosamente, a origem etimológica da palavra ansiedade, angústia e angina, aquela do peito, que às vezes tem na garganta, sem ter nada a ver com a do peito, mas é um termo usado em medicina. Essas três palavras, angina, angústia e ansiedade, elas vêm da mesma raiz latina, que significa aperto, estreitamento, aperto. Uma parte da raiz remeteu à palavra angina, que significa uma dor que aperta, como se fosse uma constricção, uma coisa que é assim, que é a angina típica de quem tem uma isquemia cardíaca. Deu a palavra angústia e deu a palavra ansiedade. Então, aquilo que Fernando Pessoa descreve no seu verso, que é angústia do estômago à alma, a expressão baiana, estão apertando minha mente, traduz a mesma sensação de constricção, aperto, como algo que está nos amassando. Aliás, uma das expressões corriqueiras que se usa em inglês para se referir a psiquiatra, shrink, que é esmagar, né? Assim, apertar. Então essa sensação universal de que todos sentem em algum momento da vida, que se expressa fisicamente e que se expressa psiquicamente, compõe talvez o quadro principal da área psi, talvez aquilo que mais aproxima as pessoas dos profissionais da área psi, essa sensação, que eu diria, e aí lembrando da monografia de Antônio Otávio, do TCC de Antônio Otávio, que foi o psicodramatista a ser titularizado, esses três componentes, a ansiedade, a angústia e a insegurança, eles compõem as três faces de uma mesma pirâmide. Do ponto de vista de cada pessoa ou de cada profissional que lide, talvez a palavra a ser utilizada sejam diferentes. Muito provavelmente a palavra angústia estará mais presente na literatura, na poesia, na filosofia. A palavra ansiedade remete mais a um conceito clínico, tanto que o diagnóstico clínico em psiquiatria é transtorno de ansiedade. Nós não falamos da palavra angústia. Então a palavra ansiedade remete mais ao contexto clínico psiquiátrico. A palavra angústia, em geral, nós encontramos mais nesta seara. Literatura, ser poesia ou literatura com prosa,
na psicanálise e na filosofia, né? Kierkegaard falava da angústia. E insegurança é uma palavra que é muito mais corriqueira. Ela se refere a uma sensação altamente difundida em múltiplas situações de vida de todas as pessoas. Então, talvez numa escala, nessa pirâmide, todas três são a mesma coisa. Todas três são faces diferentes da mesma situação existencial. Uma tomada no sentido de não me sinto seguro diante da situação, não tenho segurança das escolhas que eu estou fazendo, não estou seguro do desempenho do meu papel, que é talvez a coisa mais comum de se comentar quando se está conversando com uma pessoa comum. A palavra ansiedade, em geral, remete-se a queixas clínicas, de pensamentos apreensivos, de sensação de taquicardia, ou seja, coração acelerado, respiração acelerado, componentes somáticos, físicos, que são traduzidos pela tensão muscular que a pessoa fica. E se nós estamos tratando de uma forma mais literária, provavelmente a palavra angústia é muito mais poética. Tanto que o próprio Fernando Pessoa, ele usa a palavra angústia e não a palavra ansiedade. E quando o baiano se refere, nessa gíria comum aqui na Bahia, você está apertando minha mente, ou essa situação aperta minha mente, é a tradução em termos físicos da sensação mental. A sensação mental de estar sendo constrangido. Fisicamente, se nós como psicodramatistas, ou me afastar um pouco para ficar mais visível, se nós como psicodramatistas ou clínicos psiquiátricos de formação psicodramática, eu pergunto ou eu peço ao paciente para concretizar fisicamente o que ele está procurando me dizer verbalmente, muito possivelmente a angústia será expressa como uma sensação assim, de opressão física, com essa fisionomia, provavelmente que eu estou exagerando, caricaturando aqui, né? Uma sensação que é muito similar à dor da angina pectoris, a da angina, da isquemia do coração, da isquemia miocárdica, é aquela sensação de aperto. Mas todas as pessoas, em algum momento da vida, já tiveram uma sensação que se expressa fisicamente como aperto, mas que é sentido como o baiano diz, é a mente que está apertando, vamos dizer assim. Se eu pedir a uma pessoa que vem com uma queixa, ela vai dizer: eu estou muito ansiosa. Fisicamente, talvez sejam expressos de forma diferente. Se eu estiver conversando com uma pessoa em que a queixa dela é dizer: puxa vida, eu estou sendo cobrado para tomar uma definição agora, mas não sei o que é que eu vou fazer. Aliás, uma paciente minha, e eu estou repetindo aqui porque na hora que ela me disse isso, eu disse a ela que só não daria autoria, mas que ela foi extremamente feliz em definir uma sensação de insegurança. Eu perguntei a ela como se ela se descreveria, ela disse: eu sou uma pessoa muito insegura, quer dizer, eu acho. Essa é a melhor definição de insegurança que as pessoas podem ter. Não ter certeza nem se são inseguras. Essa sensação de instabilidade de decisão, de não saber em que caminho vai tomar, de não se sentir confiança no passo que vai dar, no próximo passo, essa hesitação no agir, que é expressa fisicamente quando uma pessoa tem um problema no pé. Quando ela vai andar, ela anda com essa sensação, uma perna ela tem segurança de colocar e outra ela hesita. Essa sensação de insegurança física no andar, em quem já teve algum problema de queda, que se expressa nessa fala dessa minha paciente, que disse
em que define uma insegurança a tal ponto que ela não tem certeza nem do que ela é. Se nós combinarmos um lado da pirâmide, insegurança, o outro lado da pirâmide, nós tivermos a sensação de apreensão mental, o apertar a mente que o baiano refere-se, com expressão física de sintomatologia. E se nós tivermos a outra faceta, que é o sentimento diante da existência, de absoluta apreensão diante do mundo, da vida, e que se expressa quase como uma dor, como diria Fernando Pessoa, do estômago à alma, aquele aperto violento que as pessoas sentem, essa pirâmide físico-mental, ou seja, essa pirâmide humana, já que nós somos humanos exatamente porque temos esses dois componentes, são reflexos da mesma situação existencial, que é, eu vou me aproximar, que é o fato de nós podermos antecipar o futuro. Se nós não tivéssemos essa capacidade que nos deu toda a cultura criada pelo humano, por essa capacidade de antecipar o futuro. Mas, ao mesmo tempo, ela traz sua contrapartida, como toda fração ordinária. Tem um numerador e tem um denominador. O numerador desse atributo nosso, que é imaginar, criar o futuro, né? Criar imagens do futuro, esse atributo nos permitiu ser, e absolutamente, entre aspas, o que eu vou dizer aqui, o rei da criação, uma expressão antiga que se usava. Porque, do ponto de vista estritamente biológico, nós somos animais incompetentes. Temos um longo tempo de maturação, os animais, poucas horas depois de nascido, ou minutos depois de nascer, eles são capazes de andar. Nós levamos meses, anos, para completo desenvolvimento, provavelmente só depois de 12, 13, 14, 15 anos, que todo o nosso corpo estará completamente desenvolvido. Portanto, do ponto de vista biológico, nós somos muito incompetentes como animais. No entanto, nós produzimos um mundo, nós criamos um mundo à parte da natureza, ou a mais da natureza, que é a cultura humana. E essa cultura humana advém não só do polegar opositor, que permite esse movimento de apreensão, de pinça, mas principalmente da capacidade de imaginar, de criar o futuro, de ter futuro. Né? Há um poema de Rainer Maria Rilke, que diz, numa das elegias dele, que diz assim: os leões vagueiam no seu esplendor, enquanto permanecem alheios ao seu desamparo. Ou seja, o leão pode ser esplendoroso como o rei das selvas, mas ele está alheio ao desamparo dele, ou seja, ele não cria o futuro, ele não tem interrogação do futuro, ele vive um eterno presente. Nós não. Nós, desde alguma mutação que nos aconteceu, nos transformou num animal que é capaz de criar o futuro. Ao criar o futuro, nós pagamos um preço, que é construir também o denominador, que é essa pirâmide de 3 lados, que envolve a insegurança, esse sentimento de hesitação em dar um passo, que envolve repercussão física e sensação de aperto na mente, dizendo do ponto de vista do baianês, e envolve a sensação de apreensão diante do futuro, aquela mesma sensação que todo ser humano teve, mais ou menos entre a declaração quando tudo se fechou em 18 de março aqui no Brasil e no mundo todo, até aparecer alguma luz no fim do túnel de uma possibilidade de vacina. Durante todo aquele período nós vivemos literalmente uma experiência de angústia mundial, ou seja, aquilo que Kierkegaard falava como angústia existencial, ali passou a ser uma angústia diante de não termos futuro, ou seja, nós não conseguimos imaginar o futuro. Não ter futuro é não conseguir imaginar o futuro. Eu espero que haja sido interessante para vocês refletir sobre isso. Obrigado.